Boa noite a todos, bem-vindos todos aqui hoje na nossa quarta-feira, estudando o livro Justiça Divina. Vamos iniciar a nossa reunião com a nossa prece inicial. Vamos então agradecer a Deus mais uma vez por estarmos juntos, né? É o mais importante. Agradecer a Jesus por permitir que nossos mensageiros sempre estejam nos inspirando, nos intuindo a fazer o que nós conseguimos fazer de melhor, com todo o nosso esforço, sabendo de todas as nossas dificuldades e imperfeições. Que os espíritos amigos que sempre nos acompanham possam orientar nossa irmã nessa noite, para que ela possa esclarecer para nós o estudo que ela fez, e nós consigamos assimilar e, como sempre, como crianças que ainda somos, conseguimos praticar no nosso dia a dia todos os ensinamentos que nos são trazidos. Que a luz de Jesus nos encaminhe hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Clara, pela sua oração. Hoje, então, o responsável da página é a Neide, né? Neide, pode ficar à vontade quando você quiser começar, tá? Então vamos lá. Boa noite a todos. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né, junto com vocês, nessa caravana de amor. E essa página de hoje é uma página muito, muito interessante, né? Interessante demais, precisamente, né? Então, precisamente, eu preciso hoje estar mesmo aqui com vocês falando sobre essa página linda de Emmanuel. E então hoje nós vamos falar sobre o livro A Justiça Divina, precisamente. Está lá na reunião pública de 11/9/61, primeira parte, capítulo 7, item 11. Então, antes da gente entrar na página, né, que Emmanuel veio falar conosco, eu primeiro gostaria de falar sobre esse item 11, que está lá no livro Céu e Inferno, que Kardec ele vem nos colocar. Esse item ele é bem pequenininho, que fala sobre as penas futuras. Ele fala o seguinte: a punição varia segundo a natureza e a gravidade da falta. A mesma falta pode assim dar lugar a expiações diferentes, segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes nas quais ela foi cometida. O interessante está aqui nesse pedacinho quando ele fala, né, nas expiações diferentes, né, agravantes nas quais foi cometida. O que significa isso? Vamos imaginar, né, uma pessoa que cometeu, né, durante a sua, a sua existência, ou seja, vamos supor uma pessoa nessa existência agora, hoje, né? Ela cometeu vários ou comete vários e vários equívocos, todas nessa existência, né? Ela faz assim muito mal para várias pessoas ao mesmo tempo. Então, essa pessoa nessa existência, né, ela não vai conseguir aprender tudo, né? Ela não vai conseguir aprender tudo, ou seja, ela não vai conseguir, numa existência só, conseguir aprender tudo que ela precisa aprender. Então, o que vai acontecer? Porque é complicado, né? A gente conseguir, numa reencarnação, a gente conseguir passar por todas as etapas. Assim, é lógico que essa pessoa ela vai precisar passar por algumas expiações, né? Isso aí é óbvio. Só que ela vai precisar também voltar várias e várias vezes para que ela possa sanar os débitos dela. Porque em uma reencarnação só, ela não vai conseguir. Porque se ela fez tanto mal, tanta coisa, que ela precisa, de alguma forma, né, tá aprendendo,
É igual a questão da escola. Na escola a gente passa pela primeira série, segunda série, se a gente repetir, a gente volta, né? Aí a gente precisa fazer tudo de novo. Então é isso mais ou menos que ele está falando no seu inferno em relação a essas questões que são de diferentes formas. Assim, se a gente parar para pensar, se uma pessoa cometeu um grave acidente, né? Estou lá passeando de carro e de repente eu atropelo alguém. Essa pessoa que atropelou, né? É, vai cumprir alguma pena, alguma coisa. Primeiro, você vai fazer o quê? Vai pesquisar, vai olhar, né? Vai saber se essa pessoa realmente teve culpa, se essa pessoa estava alcoolizada, se ela cometeu essa infração de estar acima da velocidade permitida, se, se ela estava cometendo algum desses delitos. E também vai olhar se a pessoa que foi o acidentado, se ele também não fez alguma coisa que não deveria, se ele ultrapassou o sinal de trânsito, né? Se ele também não estava alcoolizado e atravessou na hora errada, se ele também não tentou pela sua própria vida. Mas vamos supor que a pessoa que atropelou ela foi lá, fez todos os trâmites que a polícia precisava fazer e viu. Ela não estava alcoolizada, ela não ultrapassou o sinal, né? Ela estava dentro do que era permitido, e aí descobriu o quê? Que o acidentado, a pessoa que foi atropelada, ela sim se jogou na frente do carro. Então, vai ver que aquela pessoa ela não teve culpa, né? Ela passou por todo aquele sofrimento, por toda aquela experiência, mas ela não teve culpa, né? O outro, sim, que cometeu o delito. Então, é isso mais ou menos que lá no item 11 está querendo nos falar, né? Querendo nos dizer. Então, a gente vai precisar passar por várias existências, aí vem a questão da reencarnação, né? Que nós vamos precisar vir quantas vezes for necessário, né? E ninguém está livre de sofrer as consequências dos seus equívocos, né? Assim, todos nós somos responsáveis pelo aquilo que nós falamos, 100%, tá? Somos responsáveis pelo aquilo que falamos, pelo aquilo que pensamos e até mesmo pelo aquilo que escrevemos. Então, a gente precisa pensar que todo ato, tudo aquilo que nós fazemos vai ter uma consequência. Então, isso é o que o item 11 vem nos descrevendo, né? Então, agora a gente vai passar para o livro Justiça Divina. Na leitura de hoje, vem falar precisamente, seria precisamente, né? O que é preciso, o que está a rigor, né? E aí, Emmanuel começa falando para a gente. Diante das soluções aguardadas para amanhã, é imperioso atender aos problemas de hoje. Então, ele já vem dizendo, é imperioso a gente atender o hoje, não a gente criar ansiedade pelo amanhã. Ou seja, o que aconteceu ontem aconteceu hoje. Aconteceu ontem. Agora, o que está acontecendo hoje é o que a gente precisa resolver. E não a gente ficar ansioso porque a gente vai ter que fazer amanhã. O amanhã vai ser bom ou ruim de acordo com aquilo que nós estamos fazendo hoje. E ele continua: declaras-te sob manchas morais e foges de servir quando precisamente a vida nos descerra o ensejo de auxiliar para que o suor na prática do bem nos dissipe os nodos do coração. A gente precisa pensar o seguinte: manchas morais. Dando um exemplo, eu estou numa casa espírita, eu estou ali dentro daquela casa espírita, aonde eu fui procurar aquela instituição, aonde eu fui bem recebida, fui bem acolhida, eu estou ali, estou me sentindo bem. Então, por que eu, né, começo a criar empecilhos para fazer algo quando eu sou convidada para alguma coisa? É uma forma da gente pensar. Eu estou ali, estou participando, estou nas reuniões, aí a pessoa responsável pela casa começa a me observar e me faz um convite. Mas eu penso o seguinte: não, eu não posso, porque
eu fiz isso, eu fiz alguns equívocos, eu estou totalmente errada. Eu começo a interiorizar e a pensar no que eu fiz lá atrás, né, nas minhas questões morais, que para mim não são legais, e aí eu começo a botar empecilho para fazer as coisas. Ou seja, eu acho que as pessoas que estão ali dentro da instituição, elas são santas, e eu não. Então, se eu estou ali procurando é, 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 a minha mudança, por que que eu fico pensando nas minhas manchas morais? Por que que eu fico pensando no que eu fiz de errado? Se ali dentro não existe santo, se eu estou ali dentro de uma instituição procurando santo, eu estou, né, no lugar errado. E aí ele continua: confessa-se de débitos lamentáveis e desertas das boas obras, quando precisamente dispomos da oportunidade de agir a benefício dos semelhantes, a fim que venhamos a alcançar o resgate preciso. Asseveras-te em falta grave e acolhes-te à intolerância, quando precisamente no exercício da bondade para com os outros é que obteremos desculpas em favor de nós mesmos. Ou seja, ali, né, está a oportunidade da minha mudança. Se eu estou dentro daquela casa, eu vou começar a observar o que, se eu tive esse convite, né? Geralmente o primeiro convite é o quê? Ao estudo. Então, se eu já tive essa oportunidade de me convidarem para o estudo, por que que eu vou começar a dar esses empecilhos? Vou começar a dizer que eu não posso, vou começar a dar um monte de desculpa, ah, não, eu não posso, porque eu não sei, porque eu não sei, sabe? Então, quer dizer, eu estou me negando à mudança. Se a oportunidade está me chegando. Se eu estou num lugar que eu estou sendo bem acolhida, estou me sentindo confortável naquele lugar, então eu preciso pensar no que eu posso fazer para ajudar. Se eu posso, no estudo, né? Se eu posso começar a estudar, até chegar ao trabalho. Ah, tá, estou sendo convidada para trabalhar, mas nesse momento, o que eu posso fazer para trabalhar? Eu posso ajudar a limpar a casa, passar uma vassoura, eu posso ajudar lá a fazer os copos, a botar água nos copinhos, eu posso ir para a cozinha, eu posso, né, ajudar com as crianças na evangelização, ficar no portão para as crianças não fugirem, não ir para a rua. Então, eu já começo a pensar no que eu posso fazer. E não ficar interiorizando aquilo que eu acho, né, que dentro da minha cabeça eu ainda não estou naquele patamar para chegar junto com as outras pessoas do grupo que já estão realizando o trabalho, porque né, eu penso que eles estão acima de mim. E não existe isso. Dentro de casa espírita, dentro de uma igreja católica ou dentro de qualquer outra religiosidade, não existe santo, senão nós não estaríamos aqui nesse planeta ainda, né? De tanta prova e expiações. E aí ele fala, né? Afirma-te frágil quando precisamente por isso é que as tribulações nos sitiam e a estrada, a fim de que saibamos conquistar o apoio da fortaleza. Aí que está, a fortaleza. Se as tribulações chegam até nós, é porque a gente precisa, de alguma forma, estar passando por essa situação. E aí, né, a fragilidade, né, que são as tribulações, ela chega para nos fortalecer, para que a gente tenha certeza, né, de que a gente pode e que a gente vai conseguir. Mas se a gente se coloca naquela faixa do coitadinho, a gente fica se taxando como coitadinho, e mais lá na frente ele fala da inutilidade, que a gente fica se colocando como inútil. Como que a gente pode sair dessa vibração se nós mesmos estamos nos colocando, né? E aí a gente volta lá para essa marchas morais. Então, a fortaleza que ele nos fala é justamente essas tribulações, porque não existe o coitadinho. Em nenhum momento, né, Jesus nos coloca como coitadinho. Se nós estamos passando por algo, é porque a gente precisa, de alguma forma, estar passando por ali, por isso, né, por essa situação. A gente está necessitando, nesse momento, estar passando por isso para quê? Para o nosso crescimento, para a nossa mudança íntima.
E aí, assim, eu queria só comentar com vocês, nesse livro aqui, Vinha de Luz, né, onde Emmanuel ele fala, que também é de Emmanuel, que ele fala lá no capítulo 119, que é fortaleza. Eu não vou ler tudo, é só para a gente pensar e refletir. Sabendo que tribulações produz fortaleza, quem diz isso é Paulo, lá em Romanos, capítulo 5, versículo 3. Aí, Emmanuel ele vem descrevendo para a gente. Aí ele faz a primeira pergunta. Quereis fortaleza? Não nos vos esquiveis a tempestade. Aí lá no finalzinho, ele fala o seguinte: escutemos a palavra de Paulo e vivamos-las. Ai daqueles que se deitarem sobre a tempestade. Os detritos projetados no monte pelas correntes do aguaceiro poderão sufocá-los, arrastando-os para o fundo do abismo. Então, imaginemos, está uma chuva danada e a gente que nós fazemos, a gente, em vez de se proteger, a gente vai lá e deita sobre aquele aguaceiro. E o que esse aguaceiro vai fazer conosco? Vai nos arrastar. Em vez de a gente pegar e se proteger, né, dessa chuva forte, desse aguaceiro, a gente não, a gente fica lá esperando. Mas esperando o quê? Se a gente mesmo não está se protegendo, se a gente mesmo não está fazendo por onde para não passar por isso. E ele diz: ai de a gente se continuar nesse aguaceiro, vamos ser arrastados. Então, ai da gente que não se fortalecer através dessas tribulações que acontecem. Quando dizem, é o momento da gente, quando a gente passa por algum momento difícil, né? De você ir lá, algumas pessoas fazem isso, né? Eu esqueci como é que fala. No momento agora eu esqueci a palavra. Mas é quando você começa a falar de si, do que você fala, do que você está passando, né? O momento do testemunho. Qual é o momento do testemunho? É eu ir lá para frente? É eu ficar falando o que eu estou passando? Não, o momento do testemunho é justamente esse momento que eu estou passando por essas necessidades, né, seja qual for, e que eu preciso me fortalecer, buscar essa fortaleza que Emmanuel fala para a gente, e que ele fala também aqui na Justiça Divina, né, no Precisamente. Então, não caminhe, né, sobre a fragilidade. Muitas das vezes, a fragilidade que a gente coloca é o desculpismo, é a gente colocando desculpa para não fazermos as coisas. Se eu ainda não estou confortável para fazer alguma coisa, mas em alguma coisa eu já consigo fazer, né? Falando de mim, Neide, Neide, ainda não me sinto confortável. Assim, hoje eu consigo falar sobre através de uma tela para vocês, né? E a primeira a ouvir sou eu, mas eu já estou conseguindo falar sobre a tela. Mas eu ainda não me sinto confortável numa reunião presencial. Não sei por quê. Talvez seja coisa mesmo da minha própria cabeça, né? Mas é uma coisa que eu preciso vencer. Mas, contrapartida, eu já consigo fazer outras coisas, né? Eu já consigo trabalhar na evangelização, eu já consigo trabalhar na parte assistencial com as mães, eu já consigo fazer alguns outros tipos de atendimento. Então, assim, a gente precisa ver o que a gente pode estar fazendo, doando alguma coisa, né? Nossa, porque na verdade as pessoas acham, eu estou ajudando. Não, o primeiro a ser ajudado somos nós. O outro vai receber? Sim, o outro vai receber, né? É natural, o outro vai receber. Mas nós somos os primeiros. Nós também estamos recebendo. A gente precisa parar com essa questão, não porque eu vou ajudar. Nós ajudamos, mas o primeiro a ser ajudado somos nós. Até porque quando a gente doa um pouco do nosso tempo, seja com trabalho voluntário ou não, nós estamos, de alguma forma, contribuindo para quem vem depois. Porque nós estamos construindo algo para quem vem depois. Tipo que a gente viu a Regina postar das crianças na evangelização. Hoje ela está construindo isso com as crianças, né, com os jovens, para mais tarde esses jovens estar continuando o trabalho e fazendo depois com outros jovens. Ou seja, nós somos multiplicadores. Continua. Depois você, Valéria, fala se eu estou
passando do tempo. Então, continuando. Diz-te inútil quando precisamente para que nos façamos prestativos e valiosos é que a possibilidade inúmeras de trabalho nos rodeiem cada dia. Acusas-te ignorante quando precisamente para que nos instruamos é que as experiências difíceis nos desafiam em toda parte. Então, a gente precisa parar com essa questão de dizer que somos inúteis. E não existe inutilidade. Se achamos que estamos inúteis, vamos buscar, né, a ser útil de alguma forma. Nós podemos ser útil em algum momento, em algum lugar, de alguma forma, fazendo algo para alguém. Não te isoles a pretexto de imperfeição. O discípulo permanece no educandário precisamente para aprender. Que educandário é esse? É a doutrina de Jesus, né? É a gente seguir, né, os valores de Jesus, os ideais de Jesus. Não é o meu ideal, é os ideais de Jesus. E em todo educandário, as lições seguem curso normal, conforme o programa que as preceitua. O aluno aplicado, passaporte de competência, ou seja, tenha foco, né? Ao aluno vadio, convite à repetição, ou seja, vai repetir, vai voltar. Fez coisa que não deve, se equivocou, vai voltar quantas vezes forem necessárias, em várias existências. Assim também é conosco. A vida é a escola de nossas almas, ou seja, olha ele falando, nos alertando para tudo, né? O trabalho no bem, dar o melhor de si, gratuitamente, voluntariamente, né? Beneficiar, a gente vai beneficiar quem vem depois de nós. E aí, continuando, onde é que eu parei? Quem quiser pode aproveitá-la em todas as circunstâncias. O tempo, contudo, assemelha-se ao professor, equilibrando o correto e premia o merecimento, considera o esforço, reconhece a boa vontade e respeita a disciplina, mas não cria privilégios e nem dá cola a ninguém. Nem dá cola a ninguém, ou seja, esse não dá cola a ninguém seja você mesmo, né? Não precisa você ficar copiando ninguém, querer ser igual a ninguém, ou achar que alguém é melhor que você, ou que você é melhor do que o outro, né? Você não precisa de cola, você precisa ser você. Ou seja, nós precisamos ser nós mesmos, né? É isso que ele está querendo nos falar. Então, precisamente, as experiências difíceis, né, do qual a gente passa, são os mais que mais nos desafia, né? A gente precisa passar por esses desafios para a gente crescer, para a gente mudar, né? E principalmente aprendendo a cada dia, a cada passo, né? A todo momento. Então, só através dessas tribulações, das dificuldades, que a gente vai ver as nossas reais necessidades. E muitas das vezes a gente nem reconhece as nossas reais necessidades, porque quem reconhece mesmo as nossas mais profundas reais necessidades é quem? É Jesus. Às vezes a gente acha que a gente precisa de uma coisa, e na verdade a gente não precisa, né? Aí a gente vai por outros caminhos até a gente chegar realmente aonde a gente necessita. Então, meus irmãos, hoje foi o que eu, né, estudei, que eu trouxe hoje para a gente, é sobre esse precisar, né? Nós estamos, assim, Emmanuel vem nos alertar para que a gente possa lutar contra as nossas fragilidades, sobre essas tribulações, sobre que a gente consiga, né, buscar a nossa fortaleza. Não é fácil passar por algumas situações que às vezes a gente parece que a gente está lá embaixo, mas é só a gente pedir ajuda, né? Estender as nossas mãos, que a ajuda vem. A gente não está sozinho, a gente tem a espiritualidade amiga e a gente precisa entender o seguinte: nós temos um amigo tão importante do nosso lado, né? Que precisamente estamos sempre precisando dele, que é o nosso guia espiritual, o nosso anjo da guarda, e muitas das vezes a gente esquece.
Então, assim, eu queria agradecer muito vocês por essa oportunidade, porque hoje, precisamente, eu estava precisando, né, fisicamente, assim, eu sei que fisicamente a gente não está junto, mas essa vibração de vocês comigo hoje está sendo, assim, muito, muito gratificante. Vou fazer a prece, né, Valéria? Sim, vamos fazer nossa oração final. Envolvendo os nossos pensamentos, essa energia, essa espiritualidade amiga, essa sintonia, trazendo para os nossos lares, essa casa tanto nos acolhe, a nossa casa, a caravana do conselheiro, esses amigos conselheiros e muitos outros amigos espirituais que nós temos, nossos guias espirituais, ajuda a guarda. Agradecemos por essa oportunidade de estudo. Sabemos o quanto ainda a gente passa por alguns equívocos, passamos por algumas dificuldades, mas sabemos, Senhor, que estamos no caminho certo. Somos filhos de Deus, um Deus justo, de uma justiça absolutamente justa, de uma justiça que com certeza nos conforta e nos ilumina todos os dias. Então, Senhor, muito obrigado pela noite de hoje. Te agradecemos do fundo do coração e que possamos, Mestre Jesus, estar sempre contigo, nos iluminando, nos guiando, nos fortalecendo e que possamos buscar, Senhor, em Ti, sobre Teus ideais, essa fortaleza que possa nos iluminar a cada dia, buscando a cada dia nos melhorar. Fica conosco, hoje, agora e sempre. E assim seja. Graças a Deus, graças a você, Neide, muito bom te ouvir sempre. Nossa, você traz sempre um conteúdo muito bom, a maneira de colocar também. Temos precisamente 10 minutos, então dá para todo mundo falar, se a gente se policiar de cada um falar um pouquinho. Você falando me fez lembrar, relembrar até no meu campo profissional, na época que eu trabalhava, essa questão da valorização de cada um, né? E eu trabalhando em emergência pediátrica, muitas vezes, assim, aquelas pessoas se achavam inferiores, tipo, os mensageiros, que para mim eram assim, as nossas extensões. E eu sempre colocava assim: vocês têm que entender quanto vocês são preciosos para a vida dessa criança. Não é só o médico, não é só o enfermeiro, mas eu preciso, porque se esse sangue que eu colhi não chegar no laboratório e eu não tiver você para levar, naquela época não tinha o resultado online como hoje, para buscar o resultado que está pronto para trazer a medicação da farmácia. Então, como? Cadê o motorista da ambulância para levar a criança de um lado para o outro, às vezes para fazer um exame no próprio hospital em frente, mas que precisa do maqueiro? Então, assim, me veio de lembrar isso, sabe, quando você falou, né, que a gente, às vezes, dentro do próprio centro, a gente acha que os outros são santos, são melhores e a gente é inferior. Então, acho que a gente tem que perceber como todos nós somos importantes naquilo que fazemos e como todos nós temos que ser precisos naquilo que fomos chamados a fazer, né? Porque cada um tem a sua missão e a missão nessa encarnação. Essa encarnação eu posso ser enfermeira, na outra encarnação eu posso ser a mensageira, aquela que conduz, eu posso ser a motorista da ambulância, não importa. O que importa é eu viver bem a minha missão no hoje. Muito obrigada, Neide. Maravilhosa sua colocação. Quem quiser, pode abrir seu microfone. Amiga querida, olha para você. Palmas, porque precisamente você atendeu o chamado e está no lugar certo. Eu lembro da sua cara apavorada dizendo, mas eu não vou conseguir falar.
Você vai ver a gravação depois e você vai ver como você falou e falou precisamente tudo que tinha que ser dito, né? Aí você também falou do Matal de Regina aí, que fica trabalhando com jovens. Essa mulher é meio doida. E ela precisamente bota as pessoas no lugar certo. As pessoas é que não acreditam em si, né? Você precisamente estava falando com quem, amor? Foi ótimo, querida. Eu fico feliz Obrigada. de ver você. Olha só como sua postura, Eu que né? agradeço. Você é muito boa no que você faz e você pode fazer ainda melhor, que é sentar lá na mesa do nosso lado e passar esse recado. E não me abandona não que eu estou de olho, hein? Beijo. Vou não. Beijo. Vamos aproveitar, Maravilha, hein? Vamos querida. aproveitar. Fale, Ângela, saudade. Boa noite a todos. Gente, que saudade, mas a escola não deixa, né? A gente tem que completar o que não fez quando era jovem e agora não dá. Meu bem, você fez uma ponte para mim na semana que vem. Que maravilha! Que Você me bom, deu todas as pontes que eu precisava. Não que vou bom. nem procurar o livro para pesquisar, porque até o livro para pesquisar que eu precisava você me deu. Muito obrigada. Você Fico falou um feliz. monte de vezes. Nós temos que preparar para aqueles que vêm depois. Oba! Isso Você é trabalho em preparou equipe, tudo. Ângela. Ah, Trabalho em equipe é isso. gente, que coisa! Meu Deus, ela colocou. Eu já estou com as palavras na boca. Muito obrigado, meu bem. Não vou Eu que nem agradeço. esquentar a bufa. Muito obrigado. Você é ótima, Sim, maravilhosa. Que obrigada. Deus te abençoe. Bom, então eu vou falar também. Eu vou falar, sabe o quê? É muito interessante isso aí que você falou sobre aquela coisa das pessoas acharem que. Eu ouço muitas pessoas falarem isso, principalmente de outra religião. Dizem assim: ah, não gosta de centro espírita, não, porque tem aquele negócio de hierarquia. E aí eu sempre penso assim: engraçado as pessoas pensarem isso, né? Porque a hierarquia existe em tudo quanto é lugar, mas não que porque ela seja imposta, porque algumas pessoas estão mais preparadas que outras para se inserir em determinados lugares. Isso não quer dizer que aquela pessoa que está, de repente, como a Regina, presidente de um centro, que ela não vai pegar, lavar um banheiro, varrer um quintal e lavar uma louça. Eu penso assim que muitas pessoas, quando se preocupam com essa questão da hierarquia, é porque, no fundo, falta a essas pessoas a humildade, que elas não querem chegar passando a vassoura num quintal, levantando o dedo para dizer que não entendeu o assunto, não entendeu o estudo, para fazer uma pergunta porque está com dúvida, ou para, de repente, encher uns copinhos, ajeitar as cadeiras. Essas pessoas, geralmente, eu penso assim, a Vivendo, essa pessoa quer chegar, já entrar, ah, eu sou médium, eu quero já vir para frequentar reunião mediúnica. Ah, não, eu quero vir já para sentar ali e fazer um estudo, porque eu sei falar, eu tenho uma argumentação muito boa, sei argumentar com as pessoas. As pessoas não entendem que é um passo a passo, porque não é só dentro da casa espírita, tem que ser fora, dentro de casa. Entendeu? Você tem que estar estudando, você tem que estar praticando com seus filhos, com seu marido, com seu vizinho, com seus irmãos. E isso é muito difícil até chegar onde a gente chega, que é quando a gente começa a fazer estudo. Porque é muito difícil realmente a gente chegar a fazer um estudo, porque é uma responsabilidade muito grande. Você vai passar para as pessoas a verdade. A verdade que, no sentido assim, do que você entendeu, né? O que você entendeu. Porque ninguém veio pronto. A gente, como é que se diz? A gente não vai ler um texto e esgotar aquele texto. A gente não está preparado para isso. A gente vai argumentar dentro daquilo que a gente aprende todo dia no centro espírita, que é humildade, caridade, saber compreender aquilo que lê e passar, sem passar o orgulho, sem passar a vaidade, porque a gente está ali ensinando.
A gente, na verdade, está ensinando para as pessoas aquilo que a gente pesquisou e aprendeu. Mas não quer dizer que a nossa argumentação esteja correta, né? Eu acho que a gente tem que começar a baixar um pouquinho o orgulho, ser mais humilde e chegar como você mesmo, Nilce. Você está falando, eu não consigo fazer um estudo presencial. É claro que consegue. Se você consegue aqui, né? Milhões de pessoas vão te ver. A gente acha que não, mas esse vídeo vai ficar aí, ó, para a posteridade. Milhões de pessoas vão te ver. Por que que ali só com a gente, ali, só no, né? Naquele aconchego ali só com a gente, olhando ali para a gente, você não vai conseguir falar? É claro que vai. Você falou muito bem, você argumentou muito bem. Obrigada, foi muito bom o nosso estudo hoje. O nosso estudo. Clara, eu fiquei 13 anos numa igreja evangélica. E que eu saiba, durante 13 anos eu vivi uma hierarquia. Então, qualquer religião que eu conheço tem hierarquia. E todo mundo tem que começar de baixo. Todo mundo. Olha, quem é pastor, antes de ser pastor, ele foi auxiliar de trabalho, que não tem título, não tem carteirinha, não tem nada. Ele fica na porta, mas ele também pode ir para a porta do banheiro, ele pode ir lá para o portão da igreja. Então, essa hierarquia começa lá. Agora, existe, como em qualquer lugar, os equívocos. Quando a coisa é feita na direção divina, vai e você vê que o outro prospera, e quando ele fala, ele alimenta. Quando existe um conchavo, como em todo lugar agora tem, ele fala e é como se fosse batendo numa pedra e ninguém recebe, porque aquilo é como um eco, sem sentido. Aí é quando o homem faz no lugar da espiritualidade, porque em todos os lugares a espiritualidade amiga está trabalhando. E as hierarquias estão aí, são a nossa escola.